Gente, oi, Carol aqui da Artflex com vocês mais uma vez. E hoje eu tô bem animada. Animada porque eu tenho convidados muito especiais. E como sempre já virou meu merchan, estou aqui falando de gente especial. Falando em especial, pra gente não pode faltar que vocês nos sigam, porque vocês também são especiais. Então eu vou deixar aqui pra vocês as nossas mídias. Artflex.office, artflex.casa. Siga também a gente no YouTube, na nossa página do nosso Pod Artflex, que inclusive a gente vai te apresentar agora. Então é o Artflex Mobiliário. Siga a gente, dê seu like, indique para os amigos, fala o que gosta e o que não gosta, manda no meu WhatsApp. Certo, Alex? Certo. Dê boas-vindas também para o pessoal que hoje ele faz parte da mesa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que tá me vendo ali, né? Então, muito obrigado por estar aqui novamente nos assistindo, nos apoiando, dando essa contribuição para o nosso crescimento. E hoje temos duas pessoas especiais aqui do Sul, né, Carolina? Sim. Quem são essas pessoas? De onde vêm? Aquela assim, né? Quem são? O que comem? O que fazem? Exato. Deixa a pergunta aqui para vocês. Mas sem postergar mais, nós estamos aqui hoje com o Loivo, diretor comercial da Cavalete, nossa estimada Cavalete, e Amanda, arquiteta também da Cavalete, para um bate-papo suave, gostoso. Não sei se vai dar alguma DR, mas vocês vão fazer parte disso, porque comercial falando com arquitetura, um querendo gastar, outro querendo gastar um pouco mais, e aí entra conceitos. Mas estamos aqui hoje para bater um bate-papo, espero que seja muito gostoso, que vocês consigam aprender, porque o nosso propósito é trazer pessoas de mesmos valores, tanto do nosso, né, como CPF, como CNPJ, Artflex, pessoas batalhadoras, pessoas de referência, e sempre trazer conteúdos novos. Então, sejam bem-vindos. E, por favor, se apresente para o nosso público. Amanda. Obrigada. Obrigada por estar aqui. É sempre muito bom estar junto com vocês, com a energia de vocês, né? Vamos falar um pouco sobre arquitetura, talvez? Arquitetura corporativa e falar de Cavalete, né? Sim. Olá, pessoal. Me chamo Loivo Bombana, estou diretor comercial. Respondendo a pergunta, a gente come churrasco. Ah, que delícia! Que delícia. Nos chamem sempre. Que bom. Gente, e assim, eu vou pedir para eles se apresentarem. Se ela já nasceu arquiteta, se ela sempre quis ser arquiteta. E depois a gente vai entrar falando bastante da Cavalete. Quem é a Cavalete hoje no mercado do Brasil, América Latina, enfim. Aí vocês vão conhecer um pouquinho do mundo que eu e o Alex, o ano que vem, fazemos 20 anos de mercado. E muita coisa já se passou. Muitas escolas, né, Alex? Exato. Muitas chuvas e águas na sarjeta. Mas estamos cá aqui hoje falando especificamente hoje da Cavalete. Certo? Correto, senhora. Estamos aqui bem, com saúde, secos, né? Passamos por tudo que é torrenciais por aí. Exatamente. E é um privilégio ouvir um pouco da história aí de meio século de fábrica, né? De produto, de pessoas, culturas, enfim. Fala um pouquinho da trajetória de vocês na Cavalete, há quanto tempo vocês estão lá e quais são o papel de cada um hoje dentro da Cavalete para esse mercado todo que vocês atendem. Então, eu trabalho na Cavalete há 6 anos. Iniciei em 2019, então, dentro do setor comercial. Então, é uma arquiteta dentro do setor comercial. Justamente para aproximar também o público, né, especificador, que são os arquitetos, os designers, da Cavalete, né, aproximar esses dois mundos, facilitar um pouco a entrega desse conteúdo também, de tudo que a gente produz dentro da empresa, né, para os arquitetos. A gente sabe que a vida do arquiteto não é fácil, a gente tem que saber de muita coisa, tem que saber de obra, tem que saber de piso, parede, vidro, enfim, né? Uma gama muito grande de produtos e não tem como a gente saber de tudo, né? Então, quando uma fábrica facilita a nossa vida, isso nos ajuda bastante. Então, a gente trabalha com isso também para ajudar, então, a facilitar e aproximar a Cavalete da arquitetura, né? Dos arquitetos. Perfeito. Sim.
E só para vocês saberem, a gente acabou de chegar de lá, da fábrica. A Artflex promove eventos, tanto em São Paulo, na Orquilab, que a gente vai falar também o que é o Orquilab, e também leva os profissionais para a fábrica, para você ter a vivência de como é produzido, qual o tamanho da fábrica, por exemplo, quanto se produz de assentes por dia na fábrica. Vocês vão se impressionar com a quantidade de assentes que são produzidos, né, dentro da linha deles. Então, a Artflex promove eventos. Esse ano a gente está no 11º evento, já com profissionais, especificadores, colaboradores. Inclusive, eu não falei, mas a gente tem uma comunidade. Se você tiver interesse em entrar, toda segunda-feira a gente sempre coloca conteúdo, ou algo novo, ou uma curiosidade. E lá que a gente também coloca quais são os eventos que estão rolando. Então, essa última vez eu fui para lá com 7 arquitetos e foi um momento, assim, maravilhoso. A gente foi em 2 fábricas, que foi na Boa Vista, e depois a gente terminou na Cavalete. E eles estão impressionados e vêm com o coração cheio, assim, de conhecimento, né? E, então, assim, essa ponte arquiteto e profissional, falando de arquiteto para arquiteto, faz muito sentido, né? Porque dá um respaldo enorme, né? E o Loivo tá ali pra gente potencializar e ampliar essa rede aí na parte comercial, né, Loivo? Fala um pouquinho da sua vertente lá dentro da Cavalete. Bom, falar da Cavalete para mim é como se fosse falar da vida, né? As coisas se misturam. São 23 anos de empresa, iniciando no chão de fábrica, operacionalizando toda a questão de estruturação de custeio, então estava habituado a ir para o chão de fábrica com a planilha, fazer levantamento de dados. Isso me deu muito conhecimento de produto, e conhecimento de produto te leva a dominar algumas áreas. Mas a Cavalete é uma empresa familiar, é uma empresa fundada em 74. O nosso presidente, o seu Mário, foi o primeiro de 9 irmãos que foram para a cidade. Logo na sequência, o seu Gilmar, que junto com o seu Mário fundaram a empresa. Eles são empreendedores natos e têm uma visão, uma capacidade muito grande de deixar os colaboradores, como eu, Amanda, a empreender dentro da Cavalete, e é isso que faz com que a empresa hoje saiu de 2 visionários, 2 meninos, porque o seu Mário tinha 17 anos e o seu Gilmar 15, para hoje quase 1.000 colaboradores. Então, o grupo Cavalete hoje tem quase 1.000 colaboradores. Na sequência da chegada do seu Mário e seu Gilmar, veio o seu João e o seu Jair, que são os outros 2 irmãos que compõem os 4 sócios. Mas a gente brinca muito lá que nós somos uma empresa familiar. E como empresa familiar, como família, né? Família a gente briga, discute, mas tem algo que nos une, que nos mantém sempre ligado, que é o sangue. Então, a Cavalete é um pouco disso. A gente tem lá as nossas discussões, mas essas discussões é como família, né? Chega no final, a gente senta para almoçar, para jantar, tá todo mundo na mesma mesa, olhando para frente, olhando para o mesmo caminho. E é isso um pouco que liga todos esses pontos e faz a Cavalete fazer com que a gente fique lá 23 anos, né, Amanda? Falando um pouquinho de números, apresenta pro pessoal números da Cavalete. Ó, a gente foi visitar a Cavalete e o Matheus que fez a gente fazer o caminho, né? Aí uma das meninas lá puxou Strava, deu 4,8 quilômetros de caminhada. E isso porque a gente pulou vários lugares lá que eu sei. Então, você imagine você andar, e não em tudo, e bater quase 5 quilômetros. Então, fala um pouquinho dessa extensão, porque toda vez que a gente vai lá tem uma parte nova, né? Porque não param também, né? Puxa um pouco de número pro pessoal aí. Eu acredito, Carol, que qualquer número que eu te fale aqui vai ser defasado quando o pessoal assistir. Porque a dinâmica de crescimento é muito grande. Então, acredito que hoje nós estamos com em torno de 70 mil metros de área construída. Quer dizer, são 7 hectares de área construída. Quer dizer, é muita coisa em termos de espaço. Sim. Realmente, se for andar por toda a fábrica fazendo uma visita, nós estamos falando hoje de 3 a 4 horas. Tá? Se for andar de forma rápida, demora 1 hora. Né? Então, mas o maior potencial não é só o tamanho físico, né? Porque o tamanho físico não expressa tudo o que se pode fazer. A Cavalete está numa cidade chamada Erechim, Rio Grande do Sul. Erechim é uma cidade que está a 400 quilômetros da capital, Porto Alegre, 380, está a 900 quilômetros de São Paulo.
Por estar distante, né, dos grandes centros e distante também de Bento, né, Caxias, que são polos importantes, as empresas precisam muitas vezes desenvolver tecnologia própria. Então, lá em 74, 76, 80, 86, a Cavalete se viu forçada a ser uma empresa muito verticalizada. E isso colocou, claro que com a capacidade incrível do seu Mário de ser o pardal, né, a gente teve que desenvolver muita solução que hoje é patenteada, né, exatamente por isso, porque você não tem alternativa, você não tem como trocar experiência, então você acaba desenvolvendo interno. E a Cavalete tem essa capacidade, sendo verticalizada, de produzir a cadeira de início ao fim. Isso nos dá diversas vantagens, o que leva a ter um grande espaço, porque no Brasil são poucas as empresas que podem bater no peito e dizer, nós somos fabricantes de cadeira. Sim. Tem muitas que são montadores, importadores, mas a Cavalete tem esse DNA há 51 anos, que é uma fábrica, a gente tem orgulho de dizer isso. E, gente, é muito importante isso que ele está dizendo, porque tem muita gente que vem e fala, nossa, a cadeira é mais cara. Ela não é mais cara simplesmente por capricho. Vou pôr lá o valor X e vai... Não, porque ela vale realmente. Então, dentro da Cavalete, é 1 ou 2, ou nem sei, mas é pouquíssimos componentes que não são eles que fazem, mas a procedência, a origem é absurdamente boa. Onde eu quero chegar? É diferente quando você vai nesses grandes magazines e compra uma cadeira. Então, assim, você não sabe a origem, você não sabe do que é feito a base, do que é feito o rodízio, a espuma, se tem o coeficiente certo ou não, se tá dentro de norma ou não. A Cavalete não. Lá dentro tem um laboratório acreditado. Então, a Artflex, desde a sua essência, desde a nossa concepção como Artflex, sempre se preocupou com bons produtos. Né, Alex? Exato. Isso faz sentido. E a Cavalete é muito nisso, né? Tem setor só de tecnologia, setor de desenvolvimento, tem designs que vêm de fora, né, Amanda? Que é a parte conceitual, né? A Amanda cuida toda dessa parte aí também, né? Dessa rede aí, desse apoio de conceitos, né? A gente tem uma equipe interna, né, de designers que fazem muitos dos nossos produtos. E a gente também tem o Mark Sapete, que fica na Suíça, que ele faz uma diversidade de produtos para nós também. Trazendo esse olhar mais europeu, esse olhar mais de fora, né? Então, a gente tem todo esse potencial. Não sei se tem com certeza esse número. Quantos assentos ou produtos é fabricado por dia? Você tem esse número? Ele dá risada. Tem, claro que tem. O dia que eu tava lá, fizeram essa pergunta. E qual foi a resposta? Essa semana, aí falaram acho que 2 números lá, porque aquela semana não sei se estava produzindo um pouco mais do que o normal. Então eles não tinham um número certo lá, mas era um número alto. Nós temos alguns parâmetros, né? Então hoje você já entendeu que a Cavalete não é uma empresa que só fabrica cadeiras, né? Nós fabricamos assentos. Então muitas vezes sai um sofá, mas que seria um sofá de 3 lugares, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre comenta que, em média, a nossa capacidade e a nossa produção, porque a capacidade é um pouquinho maior, a nossa produção gira entre 3.500 e 4.000 assentos por dia. Tá? Dependendo do modelo. Um modelo mais simples, você tem uma capacidade maior, um modelo um pouquinho mais complexo tem uma capacidade menor, mas o ano passado girou em torno de 980, quase 1 milhão de peças produzidas, de assentos produzidos. Muita coisa. Tá? E é claro que vocês já tiveram essa oportunidade e sabem que a Cavalete é uma empresa que entrega para ti, em pouco tempo, em tempo recorde, uma grande quantidade de produto que se você precisar. Sim. Então, essa é a grande sacada da Cavalete ser uma fábrica, né? A gente responde muito rápido a demandas que a gente já entendeu, que o mercado, muitas vezes, passa por todas as etapas da construção e quando falta uma semana para inaugurar, alguém lembra. Tá, e as cadeiras? Sempre. Então tá, se faltou cadeira, lembre, Cavalete tem. Tem e já nos surpreendeu com essa questão de prazo, né? Sim. Que sempre tem esse cliente, esse profissional que ele esquece. Ele acha que ele vai chegar, escolher a cor que ele quer, o modelo que ele quer e é para amanhã. Pronta entrega. E não existe isso, né? O leque da Cavalete ele é gigantesco, fantástico, mas tem que ter uma sequência, né? De escolher o produto, de uma emissão de pedido, de bater lá na fábrica, de começar a produzir, de transportar e chegar aqui novamente, né? Então, mas o tempo é recorde pela distância que a gente está falando aí, de aproximadamente 900 quilômetros, né? Então,
É um tempo que nos atende, né? É. E como a gente sabe também que ir para Erechim não é todo dia que a gente consegue, a Cavalete tem um espaço aqui em São Paulo, que também promovemos o passeio lá. Inclusive, né, eu sou conhecida na Cavalete como a tia da perua, não é por nada. Então, a gente sempre leva vocês profissionais para um passeio lá. E falando nisso, se vocês quiserem falar um pouquinho qual é o conceito, por que que existe esse espaço, eu sei que também é por conta dessa, né, essa diferença de quilômetros aí, mas fala um pouquinho o que é o Orquilab, qual é o conceito, né? Fiquem à vontade aí, tirando o palitinho. Primeiras as damas, tia. É. O Orquilab, ele é... A gente não pode chamar ele de showroom, né? Ele é um escritório, um laboratório, né, do escritório. Então, ele simula realmente um escritório totalmente funcional, né? A gente estuda os conceitos dos modos de trabalho desde 2018, né? 12. Desde 2012 é estudado esses conceitos. Em 2012, Amanda, a gente começou... Amanda era recém-nascida. Em 2012, a gente começou a fazer uma pergunta, tá? Que eu faço até hoje, né? Quando eu converso com arquitetos. É uma pergunta de $1 milhão. Qual é o escritório do futuro? A nossa preocupação, e o Orquilab veio para isso, era que a gente não ocorresse em erros como Kodak, como Olivetti, que se desenvolveram, se aprofundaram numa coisa e quando se deram conta, o mercado tinha se transformado. Engoliu, né? Vocês são da época que vendiam cadeiras referência, que era Giroflex. Sim. Né? E naquela época se vendia muita cadeira aproximação para sala de reunião, né? PEN-S, né? Qual cadeira PEN-S você coloca numa sala de reunião hoje? Então, essa é uma mudança importante no mercado de quem fabrica a cadeira. E é por isso, Amanda, que a gente vem olhando para o mercado. Né? Eu tenho as apresentações lá de qual era o escritório do futuro, porque a gente não consegue antecipar, mas você tem que acompanhar. E o acompanhar não é ser papagaio de pirata. Papagaio de pirata são as fábricas que estão hoje aí copiando sem entender por que eles estão fazendo. Não tem referência, né? Não tem. E aí, a partir de 2018, nós constituímos o nosso. E, claro, a Amanda seria demitida se ela falasse que é um showroom, né? Porque a última coisa que pode ser lá é um showroom. É isso E aí. tem lista de espera pra ir lá. Tem lista de espera, Gente, né? eles amam ir naquele lugar. Eles saem, assim, enlouquecidos. É. Como agora a vivência que eles tiveram no Sul. E lá na fábrica também tem um espaço novo, que também é bem um conceito, assim, maravilhoso. E, por favor, fala um pouquinho de lá também. Vou criar um problemão aqui. Vai Porque gerar já tem uma fila de expectativa. espera pra próxima turma. Já aí o negócio vai, né, tomar uma proporção. bom. aí. Eu resolvo isso rapidinho, tá? É, né? A gente já adotou o conceito de a cada 1.000 cadeiras especificada ou vendida, Tá garantido. tá garantida a viagem. Ó, gente, me ajuda. Me ajuda que eu te ajudo. Lá em Erechim a gente tem um espaço que é o Espaço Criar, da Cavalete. É um espaço onde a gente recebe arquitetos, recebe vendedores, proprietários de lojas, para ver os produtos, ver eles montados, ver eles desmontados também, ver a parte interna deles, entender assim toda a complexidade que é fazer um produto, né? Como esse espaço está no centro da fábrica, a gente tem uma imersão diferente, né? Então é muito legal essa imersão, essa conexão que tem com a parte da fábrica. A gente tem produtos mostrando a parte interna deles, por exemplo, dos puffs, mostrando a parte interna, né, da caixaria de madeira. Tem exposição das quantidades de parafusos que a gente tem disponíveis para fazer os produtos. Enfim, é justamente para mostrar a complexidade e ver, não é só fazer uma cadeira, né? Então, tendo essa conexão ali no espaço, visitando toda a fábrica, realmente eu acho que muda muito a percepção de quem é de fora, né? Para entender a complexidade que é fazer E os faz produtos. sentido, porque teve uma das profissionais que foram comigo, um dos clientes dela mandou umas cadeiras. Eu preciso de cadeira para treinamento. Não, calma, não vai comprar nenhuma, não. A Cavalete tem alguma que vai te ajudar. Então, você vê como que muda? Muda, Não, essa daí não serve. Vamos achar alguma da Cavalete. Por quê? Porque entendeu o processo fabril, entendeu do que é feito, como é feito, né? O material empregado. É diferente, é a vivência. Nada como é uma vivenciar vivência. aquilo que você vende. É. Né? Para ter a segurança de oferecer.
Então, não dá para levar todo mundo, mas quem tiver a oportunidade, vá. Porque vale cada dia lá, cada vivência. O Exato. Alex tá devendo a visita lá. Tô devendo uma isso visita. Eu aí. até vi que a Carol participou do 100º. 85º. Quinto. Quinto, Isso aí. 185, isso. Eu fui no 139º. Uau. Ainda Eu tinha tava o- também nesse daí. Como chama? Sr. Nini? Seu Nini. Sim. Seu Nini. Sr. Nini. Conversei muito com ele, me contou coisas assim que estão na memória ainda da batalha, da luta que foi lá atrás, né? O Seu Nini é uma grande escola de vendas, né? Ele veio, né, com toda a bagagem do que era a Olivetti em termos de máquina de venda, né? E hoje a gente tem muito espelhado nele exatamente esses conceitos que a gente leva no dia a dia. E é impressionante, né? A Olivetti tem, vamos lá, o Seu Nini deve ter uns 50 anos como vendedor, ou até mais, né? Porque ele está com 87, então ele tem mais de 50 anos como vendedor. E como os conceitos permanecem. Né? Visita, treinamento, contato, olho no olho. Todos esses pontos que a Olivetti pregava lá, né? Há 40, 50 anos atrás, quando ele começou, a gente vê que isso ainda não dissipou. Exato. E eu acredito, né, Amanda, que o teu projeto do Criar deva ter sido o segundo pior projeto ou mais desafiador teu, né? Foi. O primeiro foi o projeto que ela fez para passar na seleção na Cavalete. Ela fala... Eu comentei. Ela falou nos bastidores Os sobre bastidores. isso daí. Isso aí. E por que você... Eu- por que é um dos piores esse daí? Por que você acha? Você tá levando esse título do pior? O pior, né, que foi da minha seleção, foi por eu ter o desafio de fazer de sexta para segunda um projeto, né? E esse do criar, eu acho que foi a gente não... A gente foi construindo o conceito ao longo do projeto, ao longo da obra também. A gente foi construindo e vendo o que a gente precisava melhorar. Então, foi uma vivência, uma junção de várias ideias, de várias pessoas também, de vários setores. Então, foi algo... E eu acredito que era o incômodo de não fazer mais do mesmo. Isso. Sim, Nós não queríamos de forma nenhuma replicar o Worklab. sim. Tinha que ser algo particular. Tinha que ser algo que inspirasse quem fosse lá de uma forma diferente daquilo que inspira quem vai no Worklab. Seria impactar, mas impactar de uma maneiras maneira diferentes. diferente. Então, lá nós transformamos o Criar num espaço que junta a possibilidade de fazer um treinamento gerencial para donos de revenda, né? Ao mesmo tempo que a gente pode fazer um treinamento inspiracional para arquitetos, Sim. mostrando toda a conceituação, levando conteúdo relevante, não só falando de cadeira, mas falando de NR1, falando de ergonomia, falando de sustentabilidade, falando de conceitos arquitetônicos junto com o nosso produto, falando de gestão. Nós não estamos só preocupados com a questão compre uma cadeira. Não, a gente está preocupado com todo o ecossistema e com todas as informações que fazem com que quem está lá saia de lá com conteúdo e dizer, nossa, eu achei que ia só ver cadeira. Não, você vai ver tudo aquilo que está no dia a dia. E eu acredito, e a gente defende muito, que o grande ponto de quem vai para a Cavalete visitar, numa experiência como vocês fizeram, e já são 186, porque a gente já teve mais um encontro depois disso, é que as pessoas podem sentar com os fundadores da Cavalete para entender a experiência. Ouvir em primeira mão como foi desafiador, e como é desafiador para a maioria. Ninguém tem vida fácil. Quem empreende não tem vida fácil. E eu vi que, bom, para se tornar uma grande empresa demora 50 anos. Hoje demorou muito, né? É uma vida. O pessoal comenta muito, da noite pro dia. Da noite pro dia são 30 anos, são 20 anos. A gente fala muito isso aqui. Da noite pro dia, não. Tu vai ver, é 20 anos. Então, nós estamos aqui galgando, caminhando, já vamos bater 20 anos. Então, assim, o movimento que a Carol criou lá atrás, de ser a tia da perua, né? Ele vai muito de encontro para a gente mostrar para esse profissional, para esse arquiteto, os valores tanto de Artflex e os valores dos nossos fornecedores, no caso do Cavalete, né? O que uma proporciona para outra? O que a gente está levando para o mercado? Né? Qual é o real valor de tudo isso? Porque, no fim, não é só o produto. Né? Tem toda uma história por trás, tem todo um investimento. E isso impacta, né? E dá base, né? Dá base para dar continuidade, para fazer novos projetos, grandes projetos.
Então, aqui a gente atende do pequeno, do médio, do grande, é desafiador. Às vezes, o desafiador é vender uma cadeira e não é um projeto de 500 mil reais, que ali já foi bem trabalhado, ali já foi discutido, ali já tem uma cultura. E às vezes chega uma pessoa aqui com uma dor pontual X que não é a cadeira mais cara que vai resolver a vida dele, né? Então, chega aqui, a gente fala, viu, senta, fica aqui à vontade 1 hora. Senta um pouquinho em cada uma, a gente explica as regulagens, as opções, né? Eu falo que cadeira é bumbum. Cada um tem o seu. E uma cadeira não vai ficar bom no bumbum do outro. E a hora que eu falo isso, já quebra até o gelo com o cliente. Aí, desculpa a palavra, mas cadeira é bumbum, vamos sentar? Né? Aí você já brinca, já oferece o café, o suco, a bolachinha e a gente vai. Carol. E assim você vira um amigo do cliente e aí você não fala mais de valor. Eu tenho uma expressão que vender valor agregado é você vender o melhor produto que o cliente precisa naquele momento. Exatamente. Tá? Não tem nada a ver com vender produto caro. Não é. Mas eu só quero fazer um comentário que você trouxe antes, aquela questão de comprar uma cadeira sem conhecer a origem, né? Se você comprar uma cadeira, né, duvidosa, vamos dizer assim, você vai entender a dificuldade do produto no uso, que ela não vai resistir. Mas tem uma coisa que está oculta e que a gente conhece muito bem, a gente já foi várias vezes para a China, que é como esse produto é produzido. É a minha preocupação. Nós estávamos lá recentemente, junto com o Matheus, e aí numa das reuniões que a gente fez após um dia de visita foi, nossa, se as pessoas descobrissem como algumas cadeiras são produzidas, né, jamais comprariam. Porque esse a que custo? E não é custo. As condições, tudo bem, é cultural, tá, a gente pode achar um monte de desculpa. Mas se você vê como algumas coisas são produzidas, você entende que realmente não faz sentido. Não faz sentido. E geralmente quando alguém vem com essa questão, eu comprei a cadeira ali, né, no supermercado, não sei o quê, cara, quanto pagou? X, pagou caro. Né? Esse valor é muito caro perto daquilo que estão te entregando. Indo por essa vertente, eu gosto de falar muito que todos os fornecedores da Artflex, a gente sempre escolhe aqueles que se preocupam com o futuro. E uma das coisas que a gente se importa muito é selo verde, da onde estão vindo os produtos, madeiras reflorestadas, uma série de coisas. E isso custa mais. Por quê? Porque as certificações também custam para essas fábricas. Então, é uma cadeia que vai levando. Só que no final, a gente vende um produto consciente de que eu não estou fazendo mal e a origem dele está vindo correta. Então, é essa consciência que a gente também está tentando promover. Tanto para o especificador, que é o nosso cliente, como o cliente final. E aí, isso, a gente consegue ter a venda mais consultiva. E muitos clientes que a gente tem percebido que vêm para atender também já estão com essa consciência de saber qual é a origem do produto, de se relacionar com empresas que têm os mesmos valores. Por quê? Porque aí vira um ecossistema. E eu acho que esse é o futuro, né? O futuro da venda. É o futuro se preocupando da onde vem para onde vai. Acho que né? cada escolha importa, né? Exato. Cada escolha do que a gente consome importa. Sim. Exato. Vocês tiveram uma palestra com o Cassiano Eu ia chegar nesse assunto aí. Esse cara é surreal. sobre também. sustentabilidade, né? E ele foi convidado para fazer essa palestra na escola, na Universidade de Caxias do Sul. Tá? E a gente estava discutindo, né, qual seria o tema da palestra, né? E a gente, pelo menos a expectativa do tema é trazer um pouquinho do que é sustentabilidade antes dela ser moda. Sim. Porque hoje virou clichê falar de sustentabilidade. Mas a gente queria traduzir nessa palestra o que é sustentabilidade antes dela virar moda. Porque hoje todo mundo fala de ESG. Eu sou da época que a gente chegava num cliente em São Paulo para vender cavalete e eu tinha vergonha de dizer que o braço era feito com material reciclado. Porque aquilo era um tom pejorativo. Nós estamos falando de 23 anos. E há 23 anos atrás a Cavalete já usava material reciclado. Hoje a gente chega e fala com naturalidade. Não, esse produto é X% reciclado, tem principalmente a capacidade de ser reutilizado.
Então, a Cavalete é uma empresa que se preocupa com essas questões antes disso virar obrigação. Porque hoje é muito fácil você criar na inteligência artificial um template e dizer eu sou sustentável. Tá, mas vamos ver na prática como isso se comporta. Acho que toda a parte de destinação também dos produtos, né? Da produção, o que sobra de retalhos de tecido, de espuma, toda essa parte de destino também, eu acho que já vem com esse cuidado há muitos anos, né? A preocupação da Cavalete sempre foi em reduzir o desperdício. Porque Importante. muito mais do que você dar um bom destino àquilo que acontece, aquela sobra, né, de produção, porque não é desperdício, né? Não gosto desse termo, porque a gente é muito eficiente nisso. Então, tudo aquilo que é sobra de produção tem que ser o mínimo possível. Porque não basta dar um bom destino, tá? Se você dá um destino adequado para 10 toneladas ou dá um destino adequado para 5, essa também é uma preocupação. Então, a gente tenta reduzir sempre. Às vezes, a arruela que se usa sai de dentro do corte de uma outra peça. Então, aproveitamento do aproveitamento. Então, esse é o ponto, né, Amanda? Que eu acho que é muito pertinente. E qual que é a sua visão comercial para os próximos anos? De uma maneira assim, a gente vai... Como que eu posso dizer? Cavalete, lógico, né? A gente sempre tem o otimismo de falar, ela vai continuar crescendo. Mas de que forma você pode levar o conhecimento para a rede, eu falo, né? Eu sou a rede, né? Eu sou o dealer. Como que você vai capacitar os seus dealers para fomentar mais negócios e cada dia trazer e manter essa essência da Cavalete viva? Porque não é fácil, né? Esse engajamento... eu sei que a Cavalete cuida muito bem disso, mas você pensa numa estratégia assim diferente? Não sei. Como que vai ser daqui para frente? Eu vou falar como eu acho. Eu acho que a gente tem que investir cada dia mais em relacionamento. Em tomar mais café com os meus clientes, em não falar de produto, que isso vai ser consequência. Você também tem essa opinião ou você acha que tem mais alguma coisa por trás disso? Eu escrevi aqui, tá? O que você escreveu? Pessoas no centro. Ah lá. Tá aqui, escrito. Antes de você falar, Ah tá? lá. Relacionamento é resultado de pessoas, né? Sim. Mas dando um passo atrás, tá? Dando um passo atrás, o seu Mário e o seu Gilmar têm uma característica, né? Que eles valorizam aquilo que você falou de uma cadeira. Então, o nosso tamanho de cliente, ele nunca é medido pela quantidade de cadeira. Ele é medido muito mais pela aproximação e pela relação que a gente tem, tá? E eu, depois que assisti o filme Fome de Poder, tá? Que conta a história do McDonald's, eu saí de lá impactado. Porque não é o tamanho da empresa que existe que vai fazer a diferença. É o tamanho do desejo de quem quer crescer. Então, eu prefiro hoje ter do meu lado parceiros com brilho no olho, né? Jovens, casais que às vezes vão ter dificuldade de sustentação, vão ter dificuldade de crédito, que alguém de repente não daria crédito, né? Mas não porque eles são pessoas inidôneas, é porque eles ainda não chegaram a ter isso. Mas para chegar a ter isso, eles vão ter que ter alguém que dá suporte. E aí o seu Gilmar é sensacional olhou para ti, ele vai dizer, esse cara é bom. Tá? Então, isso é uma das coisas que nos coloca muitas vezes na vanguarda. Então, eu gostaria de ter pessoas com sangue no olho, né? Com desejo de crescer. Isso que vocês estão fazendo. É muito desafiador pegar uma câmera, botar a cara e fazer conteúdo, se expor, porque você vai ser criticado. O futuro, ele continua sendo aquilo que a gente faz hoje. Nós temos na nossa estratégia que são pessoas. Tá? Porque é pessoas que fazem negócio. CNPJ não faz negócio, quem faz negócio é CPF. Tá? Agora, o desafio de todas as empresas é como que você transfere cultura. Tá? Então, uma empresa que tem 50 anos, como a Cavalete, o grande patrimônio dela é pessoas que têm muito tempo de casa, junto com pessoas que têm médio tempo de casa, para poder aculturar quem está chegando. Então, a Amanda tem 6 anos de Cavalete, né? A Amanda já domina a cultura. Por quê? Porque ela recebeu de mim, recebeu da Lisandra, recebeu das pessoas que têm lá 20 anos de casa e foi os absorvendo. valores, né? Agora é a vez dela. Ela está estruturando uma equipe, a equipe está crescendo.
Tá? Agora é a vez dela de ir passando esse aculturamento, né? Então, as expectativas, e eu ouvi recentemente que a árvore não cresce até o céu, tá? Mas é a questão que a gente tem que entender que eu não posso usar isso para dizer, tá bom, o nosso tamanho. A gente não sabe qual é o nosso tamanho. A gente não sabe qual é o nosso limite. Daqui a pouco na floresta nós somos os nanicos. E tem espaço para crescer. E tem mercado para crescer. O que falta? Falta movimento. O que é o movimento? O movimento não é sair batendo e dizer eu tenho uma cadeira. O movimento é sentar com esses distribuidores que querem, com esses revendedores que querem fazer algo diferente e dar para eles todas as ferramentas, todo o conhecimento que a gente tem para que eles mudem o jogo. Porque eu não posso levar vocês a um patamar que vocês não queiram. Eu posso trazer todo o conhecimento, eu posso trazer toda a base, mas quem define se isso vai acontecer ou não é vocês. A gente estava comentando antes, não existe nenhum contrato assinado entre nós. Vocês só estão com nós porque nós temos algo que faz sentido. E não podemos perder essa essência. Eu sou muito a favor disso. A gente, depois da pandemia... Na pandemia, a gente ficou 6 meses sozinhos aqui, né? Praticamente. Porque não sabia quais eram as leis. Eu não posso trabalhar, eu posso trabalhar, enfim. Vamos trabalhar, porque a gente tem que pagar as contas. E depois da pandemia, acabou renovando todo o time, né? 100%. Na verdade, a gente ficou uma semana na chácara, né? Eu lixando mesa, cadeira. Falei, vamos reformar, né? E nessa uma semana a gente ficou pensando. E chegou no final de uma semana, vamos voltar eu e você? Mas e as crianças, né? E os seus pais, né? Mais velhos? Cara, a gente tem que trabalhar, vamos acreditar em Deus, vamos higienizar como tem que ser feito. Enfim, naqueles primeiros meses, a gente vendeu praticamente a loja inteira. A gente colocou um aviso na porta, a gente ficava aqui no fundo. Praticamente a Carol vendia, eu dava um jeito de deixar em ordem o produto, colocava na saveira e ia entregar. Então, foi assim na pandemia. Então, a pandemia mostrou pra gente muitos mecanismos e que a gente sim é capaz de fazer muita coisa diferente. Então, praticamente foi na pandemia também que a gente começou o movimento pós-pandemia, né, da Tia da Van. Um pouquinho antes já tinha começado, né? Mas é um movimento que dá para todo lojista fazer. A gente tem uma vanguarda, a gente tem um parceiro excelente que não dá esse suporte. Então, a gente começou a fazer isso de uma maneira assim mais suave. E foi rolando, tem dado certo, né? Sim. Eu acho que todo mundo consegue colocar isso em prática, mas é o querer, né? É o querer, eu amo isso, eu vou fazer porque, tá na minha essência, é trabalhar, arregaçar as mangas. E eu acho que todo mundo tem que começar a dar o primeiro passo. Não esperar, né? E a gente achava o que fabricante fazer, né? Por você, né? Você tem uma estrutura, você já tem um sonho, né? Ele tá te dando as possibilidades, ele tá te dando um leque de opções aqui. Usufrui disso, né? Tira o melhor disso tudo. Mas você também tem que investir do seu lado. Então, eu sei que isso vai passar para um monte de lojistas, né? Acredite, aposte, né? Acha sua tia da van ou seu tio da van. Faça as excursões para a feira ou para o Worklab, né? Ou até uma viagem mais distante até a fábrica para ter esse conhecimento. Para levar os profissionais para eles entenderem também, né? Quem é o lojista e quem está por trás do lojista. Né? O que acontece nisso tudo que é possível dar certo, um projeto médio, grande, pequeno, enfim. É possível. São várias coisas que a gente fez e deu certo. Como a gente teve que reavaliar todo o time, então também trouxe pra gente pessoas de outras visões. E o que a gente achava que, não vamos achar ninguém, achamos pessoas muito melhores até. Né? Então, isso foi um aprendizado. Outra coisa que a gente prometeu que a gente ia passar a fazer é voltar a estudar. E aí, a gente começou com nós mesmos, né? Fazendo reciclagem, tirando um monte de crenças. E isso foi uma lição de vida maravilhosa pra gente. E foi aonde a gente teve um crescimento quase que exponencial. É inevitável o crescimento. Outra coisa que é importante a gente dizer também, né? Que a gente era só operacional. E a operacional não sai pra rua, não toma café, não sabe o que tá acontecendo pra fora. Sim. Aí colocamos também... Não, toda semana a gente vai caçar um café. Conversar com gente diferente. Foi aonde a gente saiu do operacional, foi pro tático e foi pro estratégico. E aonde a gente começou a ver novas oportunidades, maiores crescimentos. Então, hoje na Artflex, quando vem um cliente para ver, por exemplo, Lady, né? Ver acústica.
eu vou mais a fundo. Ué, mas você vai ver só acústica, mas você não precisa de cadeira, não precisa de marcenaria, não precisa de divisória. Então, o projeto que estava valendo R$10 acaba valendo R$150. Então, esse tipo de coisa, a gente só mudou a chavinha a partir do momento que a gente se preparou para isso e estava receptivo à mudança, né? Então, não adianta você enfiar isso a goela abaixo, porque não vai. Você tem que estar aberto a querer mudar, né? E a gente só conseguiu chegar onde a gente chegou e tá ainda, a nossa meta ainda tá longe de ser conquistada. É que, na realidade, a gente vive uma rotina. Se você não prestar atenção, você estaciona. Nossa. E a gente, falando de novo de lojista, né? O lojista, ele tem a filosofia dele, a cultura dele, e muitas vezes não tem, vamos falar, uma mãe, um pai que fala, viu, a direção tá errada, vem para cá. Viu, você não tá fazendo mais isso, faça dessa maneira. Corrigir a rota, né? Corrigir a rota. Então, muito disso a gente está conseguindo e conquistando através dos treinamentos. Que a gente sabia muita coisa, mas a gente acabou ficando cego pela rotina e comodismo, né? Vai passando, você vai ficando aqui numa zona aqui embaixo do operacional, resolvendo outras coisas que não é ali que você vai ganhar dinheiro, é no relacionamento, né? É no conhecimento de mercado, conhecimento do seu quintal. E assim, o nosso quintal é muito rico, né? A gente está numa região aqui riquíssima do estado de São Paulo, que eu digo que... A Carol já disse isso, né? Se eu fosse só vendedora... Cara, eu andava de Mercedes, Eu andava doido. de Mercedes. Eu chego nesse consenso também. Eu andaria de Mercedes eu falo com o carro pessoal, que eu gente, quisesse. se eu fosse só vendedora, eu andava de Mercedes. Porque a preocupação dele é vender. Porque a gente tem estrutura, a gente tem produto, a gente tem fornecedor. Muitas vezes a gente tem até o prazo, mesmo estando a 900 quilômetros de distância. Sim. Então tem muita coisa para mudar nesse jogo ainda, tem muita coisa para acontecer. Que o comércio ele não deve ser um jogo, né? Mas acaba virando, né? Que são estratégias que a gente vai ter que montar, né? Planejar, né? Projetar e seguir em frente. Então, de novo, né? Lojista, vamos com a gente aí. E achem mentores. Mentores também. Faz toda a diferença. Eu tenho 2 mentores hoje e assim, às vezes no meio da noite eu mando mensagem. No outro dia, tá lá minha resposta. E de graça, gente. Tem tanta gente querendo ensinar que a gente nem imagina. E a Carol comentou do estudar, acho que o Loivo já falou do aprender, né? A gente não pode Parar. estacionar, a gente não pode desistir, né? O comodismo, de novo falando, né? Daqui a um ano eu termino uma faculdade que eu precisei parar no ano 2000. Então, nunca é tarde demais, né? Você não tá velho, você não tá morto, né? A gente tá vivo, tá com saúde, né? O sangue no olho, né? Cara, e aí? Você morreu? Não, não morri. Às vezes eu falo, porra, eu não tenho mais 20, 25 anos, mas eu me sinto como? Eu já tô com 50, né? Eu já tô com quase a idade da Cavalete, aí nascemos no mesmo ano praticamente. Mas é um mundo de possibilidades que a gente vive. Eu estive recentemente na África, no Quênia, então eu posso dizer com propriedade, é a minha segunda vez, minha segunda passada pelaquele país pobre. Hoje a gente vive na bolha da bolha do paraíso, né? Na bolha da bolha das possibilidades, né? A gente pode... Esse país é maravilhoso. A gente consegue conquistar o que a gente se permitir, o que a gente correr atrás. Então, é o recado que eu deixo aí, né, para todo mundo que é possível, né? Vamos acreditar. Como lojista, a gente tem base, a gente tem suporte, a gente tem alguém por trás, né, Carol? E sonhar. Não deixar de aprender, sonhar. Certo, senhora? Sim. Agora é com você mais um pouco. Não, quero ver com o chefe. Olha lá. Chefe. Ele fica Ele só tá desenhando. Ele fica mapeando... Ele mapeia a gente. Rapaz. Gente, eu tenho, ó... E eu tô meio aqui, ó, eu não consigo ver tudo que tá acontecendo ali, né? E você tá... eu olho ali, ó, tô olhando. Você tá... Ele é um professor. Tá pegando a cola ali, né? Nossa, ouvir vocês assim é algo alentador, né? Porque se você quer crescer, não espere convite. Ninguém vai te convidar. Tá? Tem uma máxima que diz que a gente não sabe se escolhe os preparados ou prepara os escolhidos, né? Eu acredito que escolhe os preparados. Então, vá fazendo o teu tema de casa, vai constituindo, né, a tua base, porque alguém vai ver. Isso é o que eu acredito e falo muito para a equipe interna lá. Cara, às vezes, como gestor, você não tem tempo de chegar lá e dizer, tá tudo bem, tu precisa de algo. Às vezes, tu também precisa ser provocado, né? E essa capacidade de chegar lá e dizer, Loivo, ó,
Esse final de semana nós temos um evento que eu e a Amanda vamos estar, que é relacionado à acessibilidade. Vamos enforcar sábado e domingo, vamos passar longe da família, mas é para trazer para dentro, né, de nós como pessoas, porque todo treinamento que você faz, todo treinamento, e aqui tem duas questões, né? Uma, a gente está falando para donos de loja. Outra, muitas vezes nós estamos falando para o intraempreendedor, para aquele colaborador que está lá dentro, muitas vezes reclamando que não tem oportunidade, mas ele também não dá o passo para isso. Tá? E eu acredito muito que quando a gente fala que alguém precisa de treinamento, na verdade, quem precisa treinar é você. Porque é muito fácil o chefe chegar e dizer assim, ó, pessoal, todo mundo aqui vai fazer treinamento. Como se o problema fosse só dos outros, tá? E muitas vezes o problema nasce dentro de nós. Tá? Dentro de tudo isso que tu falou, Alex, eu penso muito assim que a gente tem que entender, fazendo uma hierarquia, uma pirâmide, né? Aonde nós somos muito mais produtivos. Tá? Porque é muito fácil você perder o foco no meio do dia a dia. Tá? E de repente, te ouvindo, Carol, você deveria sim ser só vendedora. Porque ali você vai te dar o teu máximo do teu potencial. Tá? É algo que você faz de forma natural, que você faz de forma espontânea, que você tem, me perdoa, Alex, tesão para fazer, né? E que você vai ter o maior resultado. Aonde a gente vê as empresas, as revendas, né? As revendas nasceram de núcleos familiares, então elas são empresas que tudo circula ao redor do dono, tornando a revenda dono dependente. E a dono dependência faz com que, muitas vezes, aquilo que era o principal capital do cara que abriu, fique subjugado. Tá? Chega um momento que vocês vão ter que olhar se não é melhor ter um gestor profissional para que vocês tenham liberdade de ser só aquilo que vocês sabem fazer, que é vendas e relacionamento. Na verdade, é relacionamento, porque a venda é consequência. Porque relacionamento você não delega. Tá? Gestão de ativos, contas a pagar, hoje inteligência artificial ou um cara focado nisso, você consegue delegar e gerenciar ele. Mas relacionamento você não delega. Relacionamento é em primeira pessoa. Isso mesmo. É você que faz. Não posso dizer assim, Amanda, vai lá e faz o relacionamento não com... Tem como. E nem Não a é a mesma inteligência coisa. artificial não vai fazer. Não é a mesma coisa. Mas Nunca foi a vai ser. grande virada de chave nossa. Eu tenho a Monique aqui, que ela me ajudava a vender. Tem 8 meses que eu sentei com a Alex e falei, a Monique vai vender, mas hoje ela é meu suporte de vendas. Então, hoje eu trago o cliente, sento com ela, passo todo o briefing que vai acontecer, ela faz o orçamento, ela ajuda a mesa de projetos, ela faz a apresentação para mim e o dia que o cliente vem, que já está agendado, integramos toda a agenda Google da equipe toda, tá pronto o mood board em cima da mesa, com a apresentação na televisão e eu entro, eu faço o que tem que fazer, eu faço o fechamento que tem que fazer e daí para frente ela continua coordenando. Olha, quem é revenda e está nos assistindo, pega esse corte e cola atrás da cama, porque é isso que precisa fazer. Você não pode abandonar aquilo que você é bom, mas atividades que não agregam valor dentro da tua atividade, elas podem ser delegadas. Sim. Tá? Fazer orçamento, uma pessoa criativa tem muita dificuldade de lidar com planilha. É sofrível quando você vê um vendedor que tem relacionamento sentado na frente do computador fazendo orçamento. Porque aquilo não é algo natural. Sim. Então, facilita a vida dele. Coloca alguém do lado para fazer o orçamento. Sim. E deixa ele correr. E o quanto a gente cresceu fazendo isso, em números, muito positivo. Muito positivo mesmo. Porque eu passei a fazer aquilo que eu sei fazer muito bem. E ela me vendo, ela está aprendendo. E foi um combinado. E aonde que entra a bonificação dela? Que é a nossa preocupação também. Ela vai deixar de atender e como ela vai ficar... Como a gente vai remunerar? Então, o que ela faz para mim hoje, remunera ela igualzinho que já era remunerada. Então, ela tá feliz, tá aprendendo e tá funcionando as coisas internamente. E aonde eu tô? No relacionamento. Então, essa foi uma estratégia muito boa pra gente. Mas isso é um pouquinho da mentalidade de abundância, né? De transbordar que vocês falavam antes, né? Exatamente. Porque eu conheço pessoas que têm a mentalidade, e a mentalidade reflete no resultado, um pouco mesquinho, né? O cara não quer compartilhar. Ele diz, não, se fui eu que fechei, eu não dou comissão para ninguém. Não. Na realidade, a gente enxergou na Monique que ela tem uma facilidade, né? Por ser até nova, né? Essa geração aí pega um pouco mais rápido.
Ela tem um baita de um conhecimento, já tá com 3 anos e alguma coisa conosco. É um senhor conhecimento com Cavalete, com todos os produtos. E na venda dava aquela patinada. A gente falou, cara, a gente tem que mudar alguma coisa. E esse mudar alguma coisa, ela virou praticamente uma assessora da Carol. E a gente fez conta e falou, viu, se continuar dessa maneira e a gente fizer um comissionamento para você em cima do que vender, vai ficar praticamente elas por elas. Tudo bem para você? Porque sua carteira tá baixa e, pô, a gente não quer te perder. Você tem um puta de um conhecimento. Não dá para chegar para ela e falar, viu, não, você vai vender assim, porque venda tem a particularidade de cada um, né? Colocar na mesa a maneira Tem que ele vai regra, fazer isso daí. E tá dando super certo. A gente teve uma reunião faz algumas semanas. Eu a questionei de novo. Falei, viu, tá bom para você? Você tem certeza? Quer continuar dessa maneira? Sim, tá ótimo para mim. Eu vou procurar melhorar um pouco mais na parte residencial do planejado, né? Que ela tem um pouco de dificuldade. Mas ela entendeu que é um mercado em ascensão. Que sim, pelo conhecimento que ela tem, dá para ela melhorar e muito, né? Dobrar o que ela já faz hoje, né? Eu falei pra ela, nossa, passou a perna em mim, hein? Tem um monte de coisa que eu já não sei mais e você sabe. Olha como que é bom. Sim, a gente tira a dúvida com ela hoje. Por exemplo, legal. de Lady, né? De acústica. Ela já sabe muito mais do que eu. Porque a gente insere ela nos treinamentos. Viu? A gente tá correndo por aqui, alguém tem que ir no treinamento. É você. Nossa. E a gente acaba tirando dúvida com ela. Mas se eu puder, tá? E Monique, me ouça como alguém que passou por isso, tá? Assim como você, eu também não sou dono da Cavalete. A gente é funcionário, tá? E muitas vezes, se a gente encontra a nossa posição dentro das empresas, a gente cresce junto, tá? A gente também tem que saber isso como funcionário, qual é a nossa posição, tá? Hoje estou diretor, mas antes de ser diretor eu sou colega da Amanda. A gente está na mesma situação. Mas o que eu diria? Aquilo que eu ouvi por quase 15 anos de uma pessoa que foi um grande mentor para mim. Loivo, mantenha a humildade. Monique, mantenha a humildade. Porque conforme você for crescendo, a nossa tendência a achar que a gente já chegou no limite, que a gente já sabe demais, é muito tentador. Tá? E na verdade não, a gente está num cruzeiro, numa jornada que a gente nunca chega ao limite. Então, todo elogio tem uma carga de responsabilidade muito grande junto com isso. Essa foi a grande virada de chave para que a gente pudesse... o meu pai fala, nossa, você não vai parar nunca? Não vou. Né? Sábado a gente tá em treinamento de novo, né? De gestão. E vamos lá. E no começo isso perturbava ele. E ele falava, mas vai mexer de novo na loja? Mas já não tá boa? É tudo muito novo. O que vocês vão fazer com tudo aquilo? Eu falei, eu vendo, pai. Relaxa, mas tem que mudar. O cliente enjoa. Eu não aguento mais abrir a porta e ver a mesma cadeira lá. E ver a mesma parede lá. É isso que nos move, né? Tem showroom que você vai e uma vez tá igual, outra vez tá igual. Não pode. O cliente sente isso. Às vezes que a gente mais fechou pedido foi quando mais faltou produto. Porque o cara falou, nossa, tá trocando de novo? Tá trocando de novo. E assim vai. E a gente tá passando por isso de novo, né? Hoje tem um pouquinho até mais de assentos aqui, porque saiu uma plataforma, saiu uma outra peça. E a gente tinha uma parte do showroom guardada, né? A gente falou, volta um pouco desse showroom pra cá. Né? Dá uma reformulada, uma paginada. É uma metamorfose. E assim, de novo, né? Que tudo é possível. Lá atrás eu comecei com 40 metros quadrados. Sim. Acho que no primeiro ano eu já fui para 120 metros. Foi quando eu chamei a Carol. Falei, Carol, é agora ou nunca, vamos comigo. E passamos por um monte de dificuldades. Hoje a gente está aqui em 400 metros, né? Assim como a Cavalete, né? Quando começou e como está hoje, 70 mil metros. Né? E dentro disso tudo, a capacidade que nós temos, né? De atender esse mercado, né? De levar o melhor, a solução. Sim. E daqui a pouco a gente tem mais 200 metros de desafio. Então, a gente já está falando aí de 600 metros até o final do ano. Então, é acreditar, né? Apostar, é agradecer a Deus pela saúde, né? Sim. Muitas vezes agradecer até pela um pouquinho a pitada de loucura, né, Carol? Tem um ditado que vocês devem conhecer, né? É melhor segurar o louco do que empurrar o bobo. Exato. Eu adoro. Eu falo que é a minha cara, eu sou a louca. Quando as pessoas te olham, elas dizem, você é louco. Quando dá certo, elas olham e dizem, você é um gênio. Olha aí. Exato. A frase, gente, não podia... Eu vou ter que finalizar, porque o diretor já chamou. Mas olha que frase.
Eu não entendo que o diretor é um cara que não fala, mas sem ele falar, a gente já sabe que o negócio... Já entendeu que não dá. Gente, eu vou ter que finalizar, porque também fica muito longo para vocês assistirem, mas é um papo que poderia se alongar muito, falar de gente, de relacionamento comercial, né? Eu espero que a gente tenha contribuído positivamente, que vocês tenham tomado parte ou um pouco de lição disso tudo, do que a gente está passando, do que a gente tem passado. E, mais uma vez, agradecer por vocês nos ouvirem e estar aqui conosco. Agradecer nossos convidados pela disponibilidade, né? Sim. A Amanda, que é super corrido, dia a dia. Então, assim, é muito importante, é de muito valor pra gente vocês estarem. Loivo também. A gente fica muito feliz por vocês estarem aqui participando e contribuindo com o nosso canal também. Né, Alex? Sim. Então, eu já me despeço por aqui. Muito obrigada. E logo vocês vão ver muita coisa gostosa e novidade aqui com o nosso novo espaço. Obrigado, Amanda. Obrigado, Loivo, pela confiança depositada na Artflex, no Alex, na Carol, né? Dedicando, né, esse tempo, né? Esse deslocamento, estarem aqui conosco, né? Isso é muito valioso para mim, porque a gente vai... galgando, crescendo e a gente, tô fazendo certo, né? É um reconhecimento, né? É um reconhecimento, a gente fica feliz e obrigado de novo. Legal. Eu agradeço vocês e parabenizo também por todo esse movimento que vocês têm feito, tanto na loja, né, quanto aqui com o podcast, enfim. Parabéns e vamos lá, vamos juntos. Vamos. Vamos discutir o projeto na sequência, Na né? sequência. Agora a gente vai desligar Agora a câmera, porque agora tem outra reunião. Olha só! Mas é de coisa boa. Até logo, pessoal!